Adore, mesmo em meio à luta, além de contemplar você, o Senhor te escuta. Louve, glorifique, exalte o Deus que não te esquece, com providência desce, hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre porta d'água, a vitória deságua. Hoje, irmão, no teu lar, olha Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal, é só Ele pra fazer o sobrenatural. Quando ordena o morto tem que se levantar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus amados. Essa tarde eu quero compartilhar com você uma palavra da parte de Deus para a sua vida, para animar o seu coração nessa tarde. Eu não sei o que você precisa nessa tarde, nessa noite, independente do horário que você vai ouvir essa transmissão. Eu não sei, louvado seja Deus, o que se passa com você nesse dia de hoje, o que você está passando, o que você está enfrentando. Mas nessa tarde, em nome de Jesus, eu quero deixar Deus me usar para a tua vida. Eu quero ser boca de Deus para a tua vida. Louvado seja Deus. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. E eu espero que Deus ele fale profundamente ao teu coração nessa tarde, através da sua palavra, através da minha vida. Louvado seja Deus. Abra o teu coração. Deixa Deus falar ao teu coração. Creia que Deus ele tem uma palavra. Creia que Deus ele tem uma palavra para a tua vida, para o seu coração, nessa tarde, nessa noite, nesse dia de hoje, independente de quando você for ouvir essa transmissão. Amém? Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Creia que Deus ele é resposta para a sua vida nesse dia de hoje. Creia que Deus ele é resposta para a sua vida nessa tarde, nessa noite. Creia que Deus ele ainda irá falar contigo nessa tarde. Talvez você estava aí já. Creia que Deus ele irá falar contigo ainda nessa tarde, nessa noite. Talvez você estava aí já desanimado, achando que não iria ouvir Deus falar contigo hoje. Talvez você está aí desanimado, inquieto, desinquieto, achando que não iria ouvir uma resposta de Deus hoje para a tua vida, uma resposta de Deus hoje para essa tua causa, para essa tua situação, a qual você está vivendo, a qual você está enfrentando. Mas Deus ele me traz aqui nessa tarde, nessa noite, através dessa transmissão, para ser resposta de Deus para a vida de alguém, para ser resposta de Deus para a tua vida. Louvado seja Deus. Amém? A palavra que o Senhor me dá para compartilhar contigo nessa tarde, nessa noite, que já está chegando a noite, se encontra lá em Eclesiastes, no seu capítulo 5, tão somente o seu versículo 2, que o Senhor ele vai nos dizer assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás na terra, assim sejam poucas as tuas palavras. Amém? Então, meus amados, o Senhor ele chama a minha e a tua atenção nesse dia de hoje, nessa tarde, nessa noite desse dia de hoje, através da sua palavra, nos dizendo que quando eu e você nos achegarmos ao Senhor, quando eu e você nos achegarmos a Ele para pedir alguma coisa, para falar alguma coisa, Ele está dizendo que sejam poucas as minhas e as tuas palavras. Ele está dizendo, louvado seja Deus, que sejam poucas as nossas palavras diante dele. Ele está, louvado seja Deus, nos dizendo que quando eu e você se chegarmos a Ele para pedirmos algo, para falar algo que
que não precisa eu e você falarmos muito, que não precisa eu e você dizer muita coisa. Louvado seja Deus, Ele está dizendo que sejam poucas as tuas palavras. Deus, Ele me traz aqui, louvado seja Deus, através dessa transmissão, nesta hora, para dizer para alguém: sejam poucas tuas palavras quando te colocares diante de mim para me pedir alguma coisa. Sejam poucas tuas palavras quando te colocares diante de mim para me falar alguma coisa, para me dizer alguma coisa. O Senhor está dizendo que sejam poucas as tuas palavras, porque eu estou no céu e tu estás na terra. Ou seja, o Senhor está dizendo para mim e para ti nessa tarde, nessa noite, nesse dia de hoje: ei, eu já sei do que você precisa, eu já sei do que você necessita, eu já sei do que você está precisando. Não precisa falar muito, filho, não precisa falar muito, filha. Eu já sei do que você precisa. Eu já sei do que você está precisando, eu já sei o que você está passando, eu já sei o que você está enfrentando. Louvado seja Deus, eu já sei. Em outras palavras também o Senhor está te dizendo: eu te conheço, eu bem te conheço, eu sei o que está passando aí dentro, eu sei o que está passando aí dentro, eu sei o que está acontecendo contigo. Não precisa falar muito. Não precisa falar muito, sejam poucas as tuas palavras. Não precisa você falar tanto, rei. Ramandagaia sou. O Senhor está dizendo: não precisa você falar tanto. Tem alguém aí do outro lado. Tem alguém aí do outro lado que vai me ouvir. Louvado seja Deus, que o Senhor está dizendo: está falando muito diante da minha presença. Está falando muitas palavras, está dizendo muita coisa, está cobrando muita coisa, está perguntando muita coisa para Deus, e Deus está dizendo: ei, não precisa falar muito, não precisa decaia sou, raia sou, manaia, não precisa falar muito. Eu já sei o que você precisa, não precisa falar muito. Eu já sei o que você está passando. Não precisa falar muito, eu já sei o que você está enfrentando. Não precisa falar muito, eu já conheço a tua causa. Não precisa falar muito, eu já conheço a tua situação. Não precisa falar muito, eu já conheço a tua dor. Ei, não precisa falar muito. Poupa as tuas palavras, que sejam poucas, louvado seja Deus. Muitas das vezes, louvado seja Deus, muitas das vezes o nosso coração se encontra tão cheio ali, cheio de coisas, cheio de palavras. Quando a gente se coloca ali diante de Deus para pedir algo para Ele, para falar algo para Ele, para confessar, para desabafar algo para Deus, e a gente começa ali a abrir a nossa boca e a falar tanto, a falar tanta coisa, e acaba saindo para fora coisas desnecessárias, acaba saindo para fora coisas que não tem sentido. Louvado seja Deus, muitas das vezes não tem sentido nem com aquilo que eu e você estamos passando, com aquilo que eu e você estamos enfrentando, com aquilo que eu e você estamos precisando. Louvado seja Deus, de tão cheio que às vezes o nosso coração se encontra, de tão aflito que às vezes nós se encontramos. Mas o Senhor me traz aqui, louvado seja Deus, nessa tarde, nessa noite, para dizer para alguém: ei, poupa as tuas palavras diante de mim, poupa as tuas palavras diante de mim. Não precisa você falar muito, não precisa você falar muito, tão somente me adore, tão somente me adore. E às vezes eu e você chegamos diante do Senhor com o nosso coração tão aflito, mas tão aflito, que às vezes acabamos falando tantas coisas, às vezes acabamos pronunciando tantas palavras que às vezes nem tem nada a ver com aquilo que nós estamos sentindo, que às vezes não tem nada a ver nem com aquilo que nós estamos precisando. Às vezes nós se coloca, nós chega diante dos pés
pés do Senhor, tão aflito, mas tão aflito, que às vezes acabamos pedindo para Ele até aquilo que a gente não está precisando no momento. E Ele já sabe o que a gente precisa verdadeiramente. Então por isso que Ele nos diz que sejam poucas as tuas palavras, porque eu estou no céu e tu estás na terra. Ei, eu quero te dizer que quando Deus diz eu estou no céu e tu estás na terra, eu vejo, sabe o que eu vejo com isso? Eu vejo Deus dizendo que Ele está acima de mim e de ti. Ele está acima, louvado seja Deus de nós. E quem está acima tem uma visão mais ampla. Quem está acima tem uma visão mais ampla, pode ver melhor. Aramaia, sou decaia, pode ver melhor. Então Ele está dizendo que sejam poucas as tuas palavras, porque eu estou no céu e tu estás na terra. Ou seja, que sejam poucas as tuas palavras, porque eu estou em cima, tu está embaixo. Eu posso ver mais, eu posso contemplar o que você está passando sem você precisar me dizer. Porque quem está em cima tem uma visão mais ampla, pode ver melhor, decaia, pode ver melhor. Deus está vendo o que você está passando, Deus está vendo. Louvado seja Deus. E muitas das vezes a nossa aflição é tanta que deixamos de adorar e começamos só a falar. Eu costumo dizer que muitas das vezes a gente quer, louvado seja Deus, ouvir Deus falar, que muitas das vezes a gente chega diante de Deus e fala, Deus fala comigo, e ali a gente dobra o nosso joelho e começa a falar. E aí eu digo, como é que vamos ouvir Deus falar se nós não paramos de falar? Como é que vamos ouvir Deus falar se nós não paramos para escutá-lo? Então é necessário eu e você chegarmos diante do Senhor e não só falar, mas dar oportunidade também para Ele falar conosco. Nos silenciar também para Ele falar conosco. É necessário parar para ouvir também, não só falar. Então se você quer ouvir Deus falar com você, quando você dobrar os seus joelhos para falar com Ele, deixa Ele falar também. Para ouvi-lo também. Poucas. Então Deus está dizendo para alguém aqui nessa tarde, nessa noite, que sejam poucas as tuas palavras quando dobrares os teus joelhos para falar com Deus. Porque Ele está no céu e você está na terra. Porque Ele já sabe do que você precisa, do que você necessita, bem antes de você abrir a sua boca para dizer. Então Ele está dizendo que sejam poucas as tuas palavras, ou seja, Ele está dizendo, não precisa falar tanto. Eita! Deus está dizendo, ó, não precisa falar tanto, porque quem muito fala, pouco ouve. Eita! Quem muito fala, pouco ouve. Então Ele está dizendo que sejam poucas as tuas palavras, porque, eita! Deus está dizendo que sejam poucas as tuas palavras, porque eu quero falar contigo também. E se você só falar, não vai ter como Deus falar o que Ele quer falar contigo. Porque quando eu e você chegamos diante de alguém para conversar, se só eu, se só você falar, não vai ter como essa outra pessoa falar também. Não vai ter como essa outra pessoa se expressar também. Então é necessário a gente falar pouco e dar oportunidade, o espaço dessa pessoa falar também, dessa pessoa se expressar também. Com Deus não é diferente. Orar é falar com Deus. E como é que você vai falar com Deus? Só você falar e não vai deixar Ele falar. Louvado seja Deus. Deus está dizendo, tem pessoas que precisam parar para me ouvir também, ao invés de só falar. Eita, Deus está dizendo, eu também quero mandar Gaia. Tem pessoas aqui que Deus está dizendo, que tem chegado diante dele tão aflito, tão agoniado, que tem falado tanto e não tem dado espaço para ele falar também. Que tem falado tanto e não tem parado para ouvir ele falar também. E ele está dizendo, eu quero falar contigo. Ele está dizendo para alguém, eu quero falar contigo também, mas é necessário que sejam poucas as tuas palavras para que você possa me ouvir eu falar. É necessário que sejam poucas as tuas palavras para que eu possa falar contigo também. Louvado seja Deus.
Eu não sei qual é a tua causa, qual é a tua dificuldade, qual é o problema que você está enfrentando, qual é a tua dor. Mas Deus, Ele me traz aqui, louvado seja Deus, através dessa palavra para te dizer, eu já sei, eu já conheço, não precisa falar tanto. Às vezes eu e você, quando chegamos diante do Senhor, quando dobramos o nosso joelho para falar com Deus, se eu e você quiser, não precisamos nem abrir a nossa boca, tão somente dobrar o nosso joelho e pedir ali para Ele sondar o nosso coração, os nossos pensamentos, porque Ele consegue ouvir, sem eu e você abrirmos a nossa boca, sem eu e você falar, pronunciar palavras alguma. Louvado seja Deus. Então Ele está dizendo que nós não viemos a nos precipitar com o nosso coração, com a nossa boca em falar. Eu vejo nessa palavra que Deus está dizendo que o nosso coração Ele fala também. Às vezes ainda que eu e você chegamos diante dele e não abrimos a nossa boca, mas o coração está falando tanta coisa. Às vezes mesmo sem eu e você abrirmos a nossa boca, às vezes mesmo sem eu e você abrir, às vezes mesmo sem eu e você abrirmos a nossa boca para falar para Ele, o nosso coração já está ali tão acelerado, falando. Às vezes o nosso coração fala tanta coisa, sem precisar nós abrirmos a nossa boca. Fala também. Louvado seja Deus. O nosso coração, ele fala também. Louvado seja Deus. Porque tudo que está aqui dentro, muitas das vezes sai para fora. Aquilo que o coração sente, muitas das vezes a nossa boca, ela expressa. Então que você não venha, louvado seja Deus, a se precipitar com o seu coração, com a sua boca, diante do Senhor, porque Ele já sabe bem do que você precisa, porque Ele já sabe bem do que você necessita, porque Ele já conhece essa tua luta, essa tua causa. Louvado seja Deus, e creia que Ele já abraçou essa tua causa. Louvado seja Deus, creia que Ele é Deus que pode curar. Louvado seja Deus, essa ferida, que Ele é Deus que pode dar um basta nessa dor, que Ele é Deus que pode dar um basta nessa situação. Ele tão somente está dizendo, não precisa falar muito, porque Ele já conhece, amém? Então descansa o teu coração e deixa Deus agir, deixa Deus agir nesse algo, deixa Deus agir nessa situação, amém? Que Deus em Cristo